Boa noite, pessoal do Mercado em Pauta. Tudo bem? Mais um dia bastante agitado hoje. Mercados parecem que estão combinando a guerra, né, para fazer pegadinhas com os peixes pequenos, porque hoje são notícias aterrorizantes essa madrugada de que os Estados Unidos ia retalhar fortemente o Irã depois do bombardeio de ontem. O que ocorreu foi que o Trump veio, e parece que foi os Estados Unidos e o Trump que arregou agora pro Irã. Ou é um jogo de carta marcada, a gente nunca sabe, o Trump é um exímio jogador e deve estar trabalhando aí para as eleições de 2020. Então os mercados, apesar de terem começado o pregão bastante forte, numa baixa forte essa madrugada também, após, um pouco antes do Trump falar, houve já uma recuperação e quando o Trump falou, deu tudo, pareceu jogo de carta marcada, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu no dia de hoje. Mas antes eu queria lembrar a vocês que daqui a pouco, às 9 horas, a gente vai fazer uma live sobre a economia americana, imperdível, sobre a recessão americana está próxima? Essa é a pergunta, e a gente vai tentar responder com alguns indicadores, com alguma visão que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. Vale a pena, não perca. Se você puder assistir depois, a live vai estar disponível tanto no canal nosso do YouTube quanto aqui no Facebook. Então vamos lá, segue o jogo aqui, começando com os mercados chineses, bolsas chinesas fecharam majoritariamente em baixa na madrugada, lembrando que madrugada ainda estava pegando a questão dos mísseis, né? Então acabou que a tensão prejudicou as bolsas chinesas, fecharam todas em baixa. As bolsas americanas, como a gente viu hoje, abriu em baixa, forte baixa, e com o tempo, com o início do pregão, foi se recuperando. Aí, quando o Trump chegou e falou, se confirmou o cenário positivo, porque o Trump deu uma amenizada no discurso, desescalou a guerra, vamos falar assim, e aí os mercados foram direto, batendo recorde histórico praticamente. Então, quem achou que o mundo ia acabar hoje, se estrepou, né? Então, foi um motivo para o pessoal comprar. Então, essas pegadinhas aí a gente já conhece, já vem ocorrendo bastante nesse último ano. Bolsas europeias fecharam em alta, né? Depois do início aqui, deixa eu até pegar nosso pointer aqui, depois desse início aqui aterrorizante, né? Abriram um gap aqui, praticamente um gap de baixo, depois das notícias, mas se recuperaram ao longo do pregão, fecharam todas no positivo, com um destaque negativo, ficou estável aqui, um leve, vamos falar assim, leve queda, foi a Bolsa do Reino Unido, certo? A Bolsa do Reino Unido aí sentiu mais, ficou mais na paradeira, na lateralidade. Mas as bolsas europeias também pegaram a onda da desescalada da guerra. VIX subiu forte, chegou a bater, operar acima dos 17 pontos, com a questão das bombas da guerra, e depois desescalou, desacelerou forte, veio para baixo aqui de 14 pontos, fechou aqui no suportão dos 13, muito seguindo toda essa volatilidade, esse medo dessa guerra, e depois um alívio, né? O Bitcoin é o que vem surpreendendo, é o ativo que vem surpreendendo, apesar de ter aqui no final, aqui depois da desescalada da fala do Trump ter recuado, chegou a bater 8.500 pontos hoje, depois voltou aqui. Então é uma máxima aí que a gente não via desde novembro do ano passado, né? O Bitcoin se destacando aí como ativo antifrágil, como gosta de falar aí nosso amigo Fernando Urich, muito mais que o ouro, né? Então, porque o ouro, apesar de estar ganhando valor, não vem respondendo tanto quanto o Bitcoin. Mas os yields, falando de yields agora longos, aceleraram forte hoje, né? Os preços dos títulos caíram e os yields subiram fortemente, mais de 2% de alta, principalmente o yield de 30 anos aqui, a linha vermelhinha,
mas seguindo aí a onda de desescalada, né? A gente viu que abriu um gap aqui, um gap de baixa hoje, com pessimismo, né? Todo mundo acreditando que a guerra ia fazer mal para a economia. Depois, quando houve a fala do Trump, só alegria, os yields voltaram a subir e os preços dos títulos caíram, acreditando aí numa retomada e numa trajetória altista da economia no longo prazo. Com isso, quer dizer, o destaque foi o título de 10 anos aqui, como a gente viu, abriu em gap de baixa, depois subiu fechando aí próximo dos 1,90, rompendo aqui esse topo aqui dos 1,83, 82, fechando aqui praticamente na máxima, dos 1,86%. Se continuar desse jeito, próximo alvo lá vai voltar nos 1,95, e a curva continua a se inclinar novamente, a curva de juros. A gente vai falar isso mais hoje, como é importante acompanhar a inclinação da curva de juros num momento como o atual, como esse que nós vemos vivendo. Dólar em alta, também, voltando a marcar a maior alta das últimas 2 semanas. Então, o pessoal está voltando a correr para o dólar, na expectativa de que a economia americana não vai entrar em recessão tão logo. Isso a gente vai ver hoje também, às 9 horas, não perca. Commodities fecharam em baixa, olha o ouro aqui, também depois de bater lá, o ouro chegou a bater mais de $1.600, petróleo também espirrou depois dessa abertura dessa madrugada, com essa questão das bombas, mas depois amenizou aqui, voltando a ser para os níveis praticados ontem, no dia de ontem, no dia de anteontem. O petróleo foi destaque negativo, recuou bastante, com também o acréscimo de estoque de petróleo que veio acima do esperado hoje. Então, o petróleo foi o destaque negativo, vamos falar assim. O ouro chegou, como a gente comentou, caiu forte após romper 1.600, né? Com essa ameaça de guerra, o ouro vai lá e volta, e voltou tudo, olha só que desânimo, né? Quem acreditava que o ouro ia já para os 2.000, voltou lá para os 1.660, 1.500, né? Vamos acompanhar a trajetória do ouro. Mas apesar do ouro ter recuado bastante, quando a gente compara o ouro aqui com o ien, com a moeda japonesa, tá bem forte a alta desde 2000, para vocês verem, ficou de lado aqui de 2014 até agora, e agora rompeu aí, já está batendo a maior alta desde janeiro de 1980. Ou seja, banco japonês aí, Banco Central japonês injetando dinheiro, o ouro vem seguindo essa trajetória altista no longo prazo aí, mantendo o poder de compra contra a moeda japonesa. Contra o euro, então, nem se fala. Olha o euro aqui, o ouro em euros, bate novo recorde histórico, 1.412 euros por onça ou por grama, não estou lembrado, mas para vocês verem como o ouro está se protegendo bem do euro, da emissão monetária europeia e da emissão monetária japonesa. O destaque, novamente, a gente frisa aqui, foi o petróleo tipo Brent, chegou a bater $72 o barril, mas recuou forte lá para 65 após a desescalada bélica entre Estados Unidos e Irã. Então, foi isso. Para finalizar, foi um dia bastante agitado, com essa ameaça de guerra. As commodities oscilaram bastante, majoritariamente foram bastante vendidas hoje, com esse alívio da escalada bélica, mas a gente fica atento para o desenrolar dessa guerra, que a gente não sabe onde vai dar. A China o Irã os Estados Unidos botou panos quentes, agora vamos ver se o Irã abaixa a bola e fica tranquilo, porque senão a volatilidade vai continuar e a gente vai ficar vendo esse oba-oba aí, até ter uma definição mais certa se isso vai ter algum impacto na economia global, né? É isso, pessoal, vejo vocês às 9 horas daqui a pouco para a nossa live, tá certo? Um grande abraço e até daqui a pouco.